Provérbios, capítulo 1. A palavra de Deus diz assim a nós: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios para adquirir sensatez e educação, para entender máximas inteligentes, para obter uma educação acertada, justiça, direito e retidão, para ensinar sagacidade ao incauto, saber e reflexão ao jovem. O sensato escuta e aumenta o saber. O inteligente adquire destreza. Para entender provérbios e refrãs, máximas e enigmas. O temor do Senhor é o princípio do saber. Os nécios desprezam a sensatez e a educação. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai, te agradecemos pela palavra que neste momento é dita. A palavra que nos encontra. A palavra que vem para a nossa instrução. Ajuda-nos, ó Pai, a meditar nessa palavra. A remoermos as questões práticas das exigências da Tua Palavra a nós, para que tenhamos uma vida, ó Deus, que seja agradável a Ti, uma vida que seja vivida de fato diante da Tua presença, uma vida corandé, uma vida diante da face do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos sem água, mas dentro da torneira eu sei. Tem um problema no nosso bebedouro. Quarta-feira passada, irmãos, nós começamos a fazer um estudo de Provérbios. O versículo 1 já nos chamou a atenção para três coisas logo na introdução. Quando o versículo 1 começa dizendo Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, nós começamos a ver pelo menos três aspectos importantes aqui. Primeiro, a sabedoria tem nada a ver com conhecimento. Quando esse livro começa a dizer que eles são provérbios, os provérbios eram entendidos como palavras de sabedoria, e essa sabedoria está na boca de Salomão, nós estranhamos. Porque, como eu disse aos irmãos, o que Salomão tinha de inteligente, ele tinha de burro. O que ele tinha de sábio, ele tinha de insensato. E já de cara, então, isso deve nos advertir. E então observamos ainda duas outras questões dessa introdução sobre o que Provérbios quer nos ensinar. E dissemos que a partir do versículo 2 até o versículo 7, na verdade até o versículo 6, ele começa a mostrar os propósitos para os quais Provérbios foi escrito. Então há uma sequência de raciocínio a partir do versículo 2 até o versículo 6, para que entendamos a utilidade desse estudo proverbial. Então ele começa dizendo no versículo 2: esses provérbios de Salomão são dados para adquirir sensatez e educação. Isso é da torneira mesmo. Essa é da torneira, a garrafinha só para enganar. Ah, tá, estou vendo. A água de Brasília é uma das melhores, né, do Brasil, cara. Diz a lenda, né? Diz a lenda que é a melhor do Brasil. Mas o meu irmão é físico, ele disse que é mesmo. Meu irmão faz estudo com águas lá no Ceará, na Universidade Estadual do Ceará. E foi ele que me disse, ele disse, os estudos da água de Brasília mostram que é a melhor do país mesmo. Bom,
voltando aqui, para que nós precisamos estudar Provérbios? Ele diz, primeiro, para adquirirmos sensatez e educação. Quando Salomão coloca isso, lembre-se, ele está olhando e repassando a vida dele. Ele está passando a si mesmo diante das palavras que ele coloca. Com todo o conhecimento que esse homem teve, com todo o conhecimento que ele adquiriu, quão insensato foi o próprio Salomão. E agora ele diz, nós precisamos nos debruçar sobre esses provérbios para que a sensatez tome lugar na nossa vida. Antes de definirmos essa questão da sensatez e a palavra hebraica que ele utiliza aqui para isso, nós precisamos começar a entender isso. Que ser sensato não é uma questão de saber a verdade. Ser sensato é ter essa verdade inculcada na própria vida, de tal maneira que a sensatez seja uma válvula de bloqueio das nossas atitudes erradas. É nisso que a sensatez começa a se mostrar e organizar na vida da gente. Ora, eu não serei sensato a muitos dos meus impulsos. Meus impulsos não são sensatos. Meus impulsos, eles reagem ao meu pecado afrontado. Então, quando o meu pecado, cheio da minha vontade, cheio do meu querer, é agredido, o meu impulso reage contra. E é nesse momento que, se eu não tiver trabalhado aspectos de sensatez na minha vida, daquilo que eu de fato creio, daquilo que está dentro de mim, eu apenas darei vazão aos meus impulsos. Não há o bloqueio da sensatez em mim. Daí a gente ouve muito aquela história, pastor, eu não sei por que eu fiz isso, eu não queria ter feito isso. Como eu já disse a vocês, a pessoa queria mesmo. Era exatamente isso que ela queria fazer. Não tem esse papo de que eu não queria. A vontade era essa. E agora, por que vem essa voz? Eu não queria. É a voz daquela sensatez que não funcionou na hora do impulso. Agora que eu percebi a besteira que eu fiz, agora que eu percebi as consequências da besteira que eu fiz, aí a sensatez que estava lá no meu conhecimento se manifesta. Onde que a sensatez não estava? No meu coração, na minha vida. Você percebe que nós podemos ter muitos bons entendimentos sobre como proceder. A gente até pode dar conselho para os outros sobre como proceder. Mas nós somos insensatos quando nós não sabemos usar isso na nossa própria vida. Por isso Salomão está dizendo, eu estou escrevendo um livro de provérbios que é para vocês adquirirem essa sensatez. Agora é interessante observar que ele usa essa palavra junto com outra palavra, e é aqui que a gente precisa então juntar para poder entender o que ele quer dizer. Ele diz para adquirir sensatez e educação. Quando nós juntamos as duas palavras hebraicas que aparecem aí, que ele está usando para definir essa questão, Salomão está tentando nos dizer que o estudo de provérbios fará com que o homem saiba os limites das suas decisões. E essa é a questão da sensatez. A palavra hebraica que ele utiliza implica em limites. O sensato, a pessoa sensata, ela sabe exatamente quais são os limites das suas ações.
Por isso nós precisamos meditar em cada palavra que ele vai anunciar, em cada instrução que ele vai dar, porque ele vai dizer, olha, se você entender o que eu estou escrevendo nesse livro, você vai começar a aprender limites na tua vida. Limites para as tuas reações. Limites para as tuas decisões. Eu acho engraçado que a psicologia comportamentalista, ela tenta dizer isso como se fosse alguma novidade. Antes da obra de Daniel Goleman, Inteligência Emocional, nós já víamos algumas questões nesse sentido de tentar adestrar o comportamento. Principalmente depois das teses de Burroughs Skinner. Até alguns brincam no aconselhamento o Burroughs Skinner, porque Burroughs. Então tem a brincadeira, o Burroughs Skinner, porque ele entende que nós somos animais que podemos ser adestrados em nossos comportamentos. A despeito de como ele entenda isso, observe o que ele está tentando dizer. Nós não podemos ser deixados soltos às nossas próprias reações, aos nossos próprios, como ele chamaria, instintos. Nós precisamos colocar limites. Como colocaremos esses limites? E então vem uma série de técnicas para você ter limite. Para a pessoa irada, conte até 10. Aí alguns disseram, olha, tem os que contam rápido demais. Melhor contar até 1000. Daniel Goleman fez uma revolução na década de 90 com esse conceito, para tentar dizer que pessoas inteligentes não são pessoas que têm um QI elevado, mas têm um QE elevado. O coeficiente emocional. O equilíbrio emocional diante das suas decisões. Ele diz, não adianta você ter um QI elevado se emocionalmente você é uma pessoa desequilibrada. Todo o potencial do seu QI, todo o potencial da sua inteligência apenas derruba você com um simples estalar de dedo porque você não tem equilíbrio emocional. Aí Daniel Goleman achou que o negócio era colocar limites de uma outra forma. Não vamos usar técnicas comportamentalistas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não. Vamos usar técnicas mais transcendentais. E aí depois do livro Inteligência Emocional, ele lança uma série de outros livros falando sobre meditação, musicoterapia. Eu não sei se você está entendendo. Aonde eles estão chegando? Numa coisa que durante muito tempo a psicologia quis negar, o transcendental. Sensatez, limite de reações, não são encontrados em técnicas comportamentalistas. Existe algo maior, algo muito mais forte que opera dentro de nós, que as técnicas não podem resolver. Salomão está dizendo, sabe quando é que a gente vai encontrar o limite, esse ponto exato da sensatez? Quando a gente começar a entender a sabedoria ou os provérbios que nos ensinam a sabedoria de Deus. Porque cada um desses provérbios, como nós dissemos semana passada, eles refletem nada mais, nada menos do que a própria lei de Deus. É a lei de Deus vivida no nosso dia a dia. Se nós entendemos que os fundamentos de Machado, os provérbios que ele utiliza, é a lei de Deus, se o fundamento é esse, o que ele está dizendo para mim sobre limites? Que primeiro, eu preciso conhecer como a lei de Deus se aplica na minha vida, para que os limites sejam estabelecidos. Do contrário, vou ficar usando técnicas e mais técnicas. Eu lembro quando eu li o livro do Daniel Goleman, o capítulo que ele tratava sobre a ira, eu dei uma lida com muita atenção, não sei por que esse assunto. Ele falava de uma das técnicas que o pessoal usava para dizer assim, olha,
Faça isso para você lidar melhor com a sua ira. E a técnica era extravasa. Só faltou cantar, né? Libera e joga tudo pro ar. É porque eu não tinha música nessa época. Se tivesse, ia dizer extravasa, libera e joga tudo pro ar. A bomba! Só que Daniel Goleman disse que as pesquisas mostraram que isso não tem nenhum benefício para o homem. De uma forma muito simples, ele diz que quando você se ira e extravasa, você preparou a bomba dentro de você, explodiu dentro de você para jogar para fora. Os outros só pegam o reflexo, mas a bomba já estourou dentro de ti. Não adiantou nada. Agora a palavra de Deus vem para a gente e diz, olha, por meio dos provérbios que nos refletem a palavra de Deus, ou a lei de Deus, nós vamos adquirir esses limites. Agora, esses limites estão associados à educação. É por isso que ele diz, para adquirir sensatez e educação. Os limites da palavra de Deus não são colocados na nossa vida por meio de técnicas ou de regras, mas por um processo de educação. Uma coisa muito marcante, eu não pude assistir toda a semana com o Guto, com o Carlos Augusto Pires aqui, sobre a hermenêutica aplicada ao aconselhamento, mas uma coisa que ele falou que foi muito interessante e me marcou muito foi: se dar conselhos a alguém significa estabelecer regras de como ele deve proceder, você apenas está formando o bom fariseu. São os fariseus que vivem de regras. São os fariseus que vivem de pode e não pode, faça isso, não faça aquilo. São fariseus que precisam de mestres que digam: ó mestre, agora o que eu faço? E agora faça assim, siga esse caminho. Não. Em momento algum nós somos chamados na Bíblia a pensarmos em regras, mas nós somos chamados a pensar em princípios. Princípios. E como nós aprenderemos esses princípios? Pela educação. A palavra hebraica que ele usa agora para associar com a sensatez, a palavra para educação, tinha a ver com a cena do pai que senta diariamente com o filho para repassar com ele os acontecimentos da vida e como ele reagiu a cada comportamento, ele reagiu a cada situação. Porque isso aqui era um hábito dentro do judaísmo. Os judeus ortodoxos ainda praticam isso. Os liberais também liberais, mas os ortodoxos não praticam isso. Baseado em Deuteronômio 6, que ele tem que inculcar no filho o princípio: amarás o Senhor teu Deus. Percebe isso? Não é uma regra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Isso não é uma regra. Isso é um princípio. Um princípio que eu vou ter que usar em várias situações da minha vida. E aí? A gente, naquela semana, conversando com o Guto sobre essas questões, ele falava uma coisa que me impactou muito ano passado. Foi conhecer a família do Jairo Cáceres. É uma família típica, parece que não existe mais essa família hoje no mundo. Primeira vez que nós fomos lá, nós fomos jantar com eles, porque a família que ia nos receber ainda não tinha chegado no trabalho e tal. Foi eu, Alex, Dejaci, vamos tudo jantar, vamos dar prejuízo para o Jairo Cáceres. Chegamos lá, ficamos eu, ele e o filho dele na sala, a esposa e a filha terminando de preparar o jantar. Até aí tudo bem, não vi nada de extraordinário.
Em algumas casas bíblicas a coisa ainda funciona assim. Vamos jantar, comida maravilhosa e tal. Aí estão lá os 3 filhos, e entenda, eu não estou falando de criancinhas. O mais velho, que casou em julho do ano passado, tem uns 34 anos mais ou menos. A menina dele tem uns 32, e o mais novo tem 27, 28. Não são crianças. Eles estavam sentados, todos terminamos de jantar e todo mundo sentado. E o mais novo precisava ir ao aeroporto buscar gente que estava chegando para o treinamento. Ele olhou para o pai respeitosamente e disse assim: pai, eu peço a sua permissão para me levantar, a fim de buscar os irmãos que estão chegando do Rio de Janeiro e tal. O senhor me permite? Quando ele falou isso, eu olhei e disse assim: 27 anos. Aí amorosamente o Jair olhou para ele e disse assim: sim, meu filho, pode ir lá. Aí ele pediu licença a todos, se levantou e saiu. Em seguida, a filha dele, que cuida da logística, do material didático, aquele negócio todo do curso, e é muita coisa, é muita gente. Ela olhou para ele e disse assim: pai, eu também peço a sua permissão para me levantar, para poder terminar de preparar os materiais da aula de amanhã. Eu dei um cutucão aqui embaixo da mesa do Alex, e depois ela ficou conversando e disse: rapaz, isso não existe. E conversando com o Guto sobre essas questões que a gente observou ao longo do ano. Aí eu fui aos Estados Unidos, o Jair estava lá com a família, eu fiquei observando, não tem como. Quando ele deu o curso ano passado aqui para a gente falou do currículo oculto, lembra? Quem fez o curso? Que nós ensinamos muita coisa pelo currículo oculto. Aquilo que você não disse, mas teu filho está vendo. Assim estava eu aprendendo pelo currículo oculto da família dele. Observando ele, a esposa, os filhos lá nos Estados Unidos, e aquilo ali era um padrão normal. E aí, conversando esse ano com o Guto, ele disse assim: cara, isso nos chocou muito quando nós chegamos na igreja, o padrão de vida da família do Jair. E aí, um dia, conversando com o Davi, que é o filho do Jair, o Guto perguntou para ele: cara, como é que foi essa educação de vocês na infância? E ele disse: sabe, Guto, todas as vezes que a gente fazia algo errado, papai chamava a gente e nos perguntava: de que forma você acha que você amou ao Senhor agindo dessa maneira? E de que forma você acha que você amou ao seu semelhante agindo dessa maneira? E então começava a ideia da educação de Provérbios. O pai sentado com o filho, arguindo sobre decisões e atitudes da vida, à luz dos princípios da lei de Deus. Você compreende isso aqui? É por isso que Salomão está dizendo: olha, se você entender os provérbios nessa perspectiva da lei de Deus, da palavra de Deus, provérbios não vai apenas te dar limites, como meras regras, porque eu posso colocar regras para vocês, e sinceramente, irmãos, é muito mais fácil eu colocar regras. As igrejas adoram colocar regras. Não faça isso, não faça aquilo, é pecado aquilo. É muito fácil. Mas a Bíblia não quer que a gente coloque regras. Ela quer que a gente tenha princípios para aprender a pensar sobre nossas decisões. Tenho cansado de falar isso para vocês. Eu quero estar longe de qualquer associação com a ideia de regras. Mas quero estar muito próximo como seu pastor, como alguém que te ensinou princípios para você tomar decisões sábias. De um pastor que sentou e gastou tempo com você para examinar seu comportamento e dizer: mas de que forma Deus está nessa situação? De que forma Deus se revela nessa sua atitude?
De que forma a sua atitude revela amor para com o seu próximo? Porque se não for isso, nós vamos cair apenas numa sensatez que uma hora a gente cansa. Qual é o problema das regras? Uma hora a gente cansa. Regras são pesadas. A educação dos limites, porque agora é você percebendo até onde você pode ir. Domingo após o discipulado, eu não lembro quem foi que me arguiu sobre aquela questão do homem na perspectiva do amor redentivo. Do tipo, e quando a mulher não quer, você fala, direciona, o que você faz? Você fala e direciona. Água mole, em pedra dura, tanto bate até. Água acaba. Essa mulherada sempre dá um jeitinho, né? Mas São Paulo está sendo. Mas o ditado original diz que tanto bate até que fura. E é interessante porque é um processo de limite. Para furar, é um processo de limite. Se você quiser fazer na marra, joga um jato, aí não fura. Aí quebra, faz um rombo. É um processo de limite. Então eu preciso instruir meu filho, eu preciso instruir minha esposa. Está difícil. Eu vou instruir. E quando o negócio esquentar, eu aprendi a sensatez. A sensatez me diz que eu não devo provocar a ira. Eu vou insistir, mas sem provocar ira. Você está entendendo como a coisa funciona? Uma hora a ficha cai. Uma hora o limite se estabelece. Por isso Salomão está dizendo, olha, nós precisamos aprender esses provérbios, porque eles nos ensinarão limites e a educação que deve acompanhar esses limites. Não adianta você saber o que fazer e ser mal educado. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a verdade, ela deve ser falada, sim, sempre, porém em amor. Falar a verdade é em amor. Isso é fácil? Nem um pouco. Principalmente quando eu estou convencido que eu estou certo e o outro não quer entender. Vontade que a gente tem de pegar a cabeça, acorda, miserável! Porque eu estou certo, você não está vendo que eu estou certo? Isso quando você não tem aquelas outras reações, né? Vem a mente assim, você falando, e a pessoa lá, acorda, está vendo que eu estou certo? Quando a gente está certo, é pior ainda. É aí que Provérbios nos ensina os limites. Porque a sensatez em Provérbios está associada à educação. Os limites nascem de um processo de aprendizagem, não de uma imposição. E se isso aconteceu na minha vida, adivinha como é que eu quero que aconteça na vida do outro? Por um processo de aprendizagem, não por um processo de imposição.
Ao longo do livro, lembre-se, isso é uma introdução apenas que ele está fazendo. Ele ainda não disse nenhum provérbio. Ele não disse nenhum desses limites da sensatez ainda. Ele apenas está tentando nos ajudar a entender o seguinte: o que ele vai dizer não deve ser encarado por nós como regras, mas como princípios que precisam amadurecer num processo educacional de diálogo. A pior coisa que tem é a gente achar que tem a verdade e não se abrir a dialogar com aquele que pensa diferente. Porque se é verdade, vai continuar sendo verdade. O outro não vai conseguir nos demover da ideia da verdade. Mas pelo menos nós não abrimos mão de examinarmos a nós mesmos. Hoje nós tivemos uma celeuma no corpo de conselheiros da CBI. Nós discordamos lá sobre uma questão da educação de filhos. De um lado ficou um grupo e de um lado ficou outro grupo onde eu estava. Entenda, nós aprendemos a ouvir uns aos outros e dizer: olha, pode ser que eu esteja errado, eu realmente não estou convencido de que a sua leitura esteja correta, mas pode ser que eu esteja errado. Aí, coincidentemente, o Paulo Tavares me ligou. Ele precisava ver um negócio lá do curso em São Paulo. Eu disse assim: rapaz, já que você ligou, eu vou te meter no meio da confusão. Deixa eu ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Aí ele brincou com palhaçada, né, que é bem típico dele. O Paulo parece não ser, mas ele gosta de ser engraçadinho. O problema é que as piadas dele são sem graça. São assim maravilhosas. Ele é campeão da piada sem graça. E eu descobri lá na igreja dele que ele é conhecido por isso. Ele é o campeão da piada sem graça. Aí ele disse assim: Rabi, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Eu disse: ó, palhaço. É uma questão bíblica, eu queria entender a sua opinião. Você entende? Vamos lá, deixa eu colocar para você entender melhor o contexto. Eu tenho 18 anos trabalhando com aconselhamento. Efetivamente, são 20 anos de pastorado que eu completei esse ano. Agora em julho eu completo 20 anos de pastorado. 18 anos com aconselhamento bíblico. Minha formação é uma formação exegética. De boa, sem nenhuma soberba. Todos os professores e todos que trabalham com a nossa equipe da CBI sabem, nenhum dos conselheiros nossos tem a formação exegética que eu tenho. Tanto é que eu sou a base de referência de consulta deles quando eles estão na dúvida de um texto. Aí agora nós chegamos a um ponto em que eles falam: olha, não concordamos. E aí o que o meu coração soberbo poderia dizer? Porque é um texto bíblico. Meu amigo, eu tenho 18, 20 anos de estrada na exegese. Hebraico e grego, de trás para frente e de frente para trás. Metodologia exegética, e você quer discordar de mim, da minha opinião? Você entendeu o problema? O caminho da educação me diz que eu posso estar errado. O caminho da sensatez e do limite diz que, mesmo com todo o conhecimento de trás para frente, frente para trás, eu posso ter lido tudo errado o tempo todo. Então, quando eu ouvi a divergência na opinião, do ponto de vista, eu disse: eu continuo achando que a coisa está errada. O texto que está sendo citado não me convenceu, porque o texto não está dizendo isso. Mas, e se eu estiver errado? Aí, como diria o Ricardo Almeida, né, numa jesuicidência, Paulo Tavares me liga, é um cara da área exegética, tem formação exegética. Eu disse: olha, um cara confiável, é um conselheiro bíblico,
é um cara que há anos trabalha aplicando exegese aos problemas das pessoas, às crises das pessoas. Deixa eu ouvir. Você percebeu como o entendimento dessas coisas coloca limites para que a gente não se perca e coloca para a gente um processo educacional? Por isso Salomão diz, olha, é bom você entender. Até porque, ele diz assim, para adquirir sensatez e educação, para entender máximas inteligentes. Aí ele fecha o primeiro ciclo. Esse aqui é o primeiro bloco de introdução dele. Isso aqui é um paralelismo que ele está construindo. E por que eu preciso de sensatez e educação? Porque eu vou ouvir máximas inteligentes. E qual é o problema das máximas inteligentes? É que talvez elas sejam verdadeiras e eu não entendi. E se eu não entendi, eu perdi limites importantes para tomar decisões sábias. Qual é o outro problema? É que às vezes as máximas são inteligentes, mas são falsas. Há muitas máximas inteligentes, porém elas são falsas. E está dizendo, quando nós aprendemos a pensar sobre os limites dentro de um processo de educação, num processo de aprendizagem de princípios, as máximas inteligentes serão muito bem examinadas por mim. Eu não preciso ficar na dependência do outro. Eu aprendi a perceber onde a coisa falhou, ou onde a coisa está certa. Perceba o que Salomão está dizendo aqui. Quando nós compreendermos essas questões práticas da vida, vai começar a haver uma liberdade realmente entre nós. Por quê? Porque eu não fico mais preso ao discurso de autoridade. Ah, mas foi o fulano. Fulano é homem como eu e você, sujeito a erros como eu e você. Não é porque ele me deu uma máxima inteligente que era verdadeira. Você quer ver uma? Só para você pensar rapidamente. Primeiro, eu tenho até que me benzer, o Senhor me perdoe, porque eu já falei isso. Ai, heresia doida mesmo. Já falei isso pregando, irmãos, empolgado. A ignorância é terrível. Falando sobre a fé, a gente ouve muito assim: a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Rapaz, diga isso num culto pentecostal, chega da canelinha de fogo, o povo rodopia, glória a Deus. A fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Oh, glória, lava furão, derral, xaramanaia, jacarabanaia e por aí vai o negócio. É um arrepio doido. Não parece inteligente? Totalmente falso. Essa frase foi dada por Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard estava discutindo a questão da morte de Deus. No período da filosofia existencialista, mundo em guerra, pós-guerra mundial, cadê Deus? E se você ler a obra do Søren Kierkegaard, a ideia dele de fé é a seguinte: cara, a fé não pode me dar garantia de nada. Eu apenas tenho que crer e acabou. Nesse sentido, eu não sei nem se Deus existe. Eu apenas acredito que Ele existe e me jogo nos braços dele. Daí ele dizia: a fé é um salto no escuro. Por quê? Eu não sei realmente o que é que tem lá. Eu não sei se tem Deus ou não. Mas no final das contas é um salto que eu dou no escuro, crendo que
tem um Deus do lado de lá para me amparar. Aí ele formulou a frase: a fé é o salto no escuro para os braços de Deus. Apesar de eu achar que nem sei se Deus existe de fato. Você está entendendo? Não é verdadeiro. Porque a prova bíblica para nós de que Deus existe não são as nossas especulações filosóficas. Eu não creio que Deus existe porque a ontologia, a epistemologia da moral, os filósofos viajam na manhã. Não quero nada disso, eu acho até bonito, interessante. Ó. Do mesmo jeito que defende a existência de Deus, também não prova nada. Eu creio que Deus existe porque Ele encarnou. Porque Ele veio à história. Aquele homem Jesus, ele é histórico. Você pode examiná-lo, você pode saber da veracidade da pessoa histórica de Jesus. E se depois de examinar tudo, você verificar que ele realmente era Deus, aí não tem jeito, ele é Deus existe. Não foi isso que mudou a vida de C.S. Lewis? Lewis achava que Jesus era apenas uma invenção da igreja primitiva. Era um homem que a igreja inventou um monte de mito em torno dele. Lewis foi investigar o louco, era o louco mentiroso ou Deus? E depois de examinar tudo, o que sobrou para Jesus? Deus. Então eu não trabalho com uma premissa de que eu nem sei se Deus existe, mas eu creio que Ele existe, eu me lanço. Não. Quando eu começo a aprender a sensatez, os limites por meio da educação, eu aprendo a entender máximas inteligentes. E eu aprendo a discernir se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Daí a importância de Provérbios. Salomão está dizendo: por que eu vou perder tempo escrevendo um livro sobre os Provérbios? Que é para te ajudar a ter limites, mas não um limite imposto de regras, um limite que te é ensinado por meio de um processo de educação, onde você pode examinar suas decisões e avaliar as máximas inteligentes, as máximas de pseudo-sabedoria que você ouve no teu dia a dia. É isso que ele quer nos ajudar a entender. Eu acho engraçado quando passa a música, meu filho olha para mim assim: só besteira, papai. Só porcaria que desagrada a Deus. Não é verdade. Agora você sabe por que ele diz isso? Porque uma vez ele me viu falando isso, e a pergunta dele foi: papai, por que é besteira? Por que desagrada a Deus? É o que a gente faz? Educação para a sensatez. Eu fui sentar com ele e fui explicar para ele por que era porcaria, por que aquilo era lixo e por que aquilo desagradava a Deus. Eu ensinei sensatez no processo de educação. Isso deve funcionar na vida da gente, é assim que deve ser. Para a minha vida pessoal e para a vida daqueles com quem eu convivo e ensino. Nada de regras. Regras formam fariseus. Sempre princípios que são processados, entendidos, avaliados, porque isso nos molda no caráter de Deus. Ok. Vamos dar uma pausa aqui. Semana que vem observaremos o versículo 3. Por que Provérbios? Para obter uma educação acertada. Agora ele quer nos ajudar a entender que educação é essa que gera o limite. Qual é a qualidade dessa educação? Então, examinaremos isso semana que vem. Bem?